Muito bem pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o canal Brazucas Futebol. Nesse dia de hoje aí, neste mês de dezembro, nós estamos aí fazendo a nossa série de retrospectivas aí, né, retrospectivas do ano de 2023. Esse vídeo tá entrando no ar aí neste mês de dezembro. Eu não sei se ele tá entrando mais perto do Natal ou do Ano Novo, porque provavelmente nessa data, como eu devo estar viajando aí, né, e no lugar que eu tô viajando eu sei que não vai ter muita internet, então eu já deixo para gravar antes. Então esse vídeo tá entrando no ar, né, eu já deixei programado, já deixei gravado, mas ele foi gravado bem antes da data, tá entrando no ar. Então hoje é dia 14 de dezembro, né, hoje, então eu tô gravando aí nesse dia 14 de dezembro, mas o vídeo tá entrando no ar, deve estar entrando no ar entre o dia 27 e o dia 31, então já fica aí as boas festas, né, o Feliz Natal, Feliz Ano Novo, claro, boas festas, aproveita esse momento aí com teus familiares, aproveita aqueles parentes que faz muito tempo que tu não vê, de repente tu tá vendo agora, e os teus familiares do dia a dia mesmo, né, mas aproveita pra passar esses momentos que são inesquecíveis, né, não só o momento de gravar, mas o momento de acontecer mesmo, né, aquele momento vivido, né, e que possa ser um grande ano de 2024 aí. Mas a gente tá nessa série aí de retrospectivas, e esse vídeo então vai ser um vídeo para fazer uma retrospectiva do ano do Inter, né, do 2023 do Inter. Então já te inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho. Na descrição vai estar o Instagram e o Facebook do canal. Se tu não segue por lá, siga também, tá? Vamos então à retrospectiva do ano do Inter. Vai ser um vídeo, assim, mais resenha mesmo, eu vou ir falando conforme eu for lembrando, nem anotei nada. Vamos lá, só vamos, resenha aí, até peguei um chimarrão aí também, apesar do calorão, mas aqui no sul a gente passa o calor assim. O ano do Internacional, né? O Internacional começou o ano com o técnico Mano Menezes e é muito louco porque se tu chega em janeiro com o Mano, com o Kehler no gol e Luiz Adriano no ataque, e a gente sabe ver se o alemão vai ganhar espaço, Pedro Henrique, e diz pra nós que a gente vai terminar o ano com o Eduardo Cudê, alguns já iam pular da cadeira, alguns já iam alguns já iam tomar um susto, eu inclusive. Mas com Valência, com o Rocher, que talvez a gente não conhecia tanto naquele momento, o Arangues de volta, a gente talvez até dá risada, porque a novela Arangues de todos os anos. Pra tu ver como é que é o ano, né, cara? Tu começa com expectativas de um jeito e tu termina ele completamente diferente. Mas vamos lá. Primeira fase do Inter no Gauchão, o Inter terminou em segundo lugar, ficou marcada por jogos ruins, né? O Internacional teve alguns empates, me lembro que o Inter perdeu, se não me engano, pra Avenida, né? O Inter ficou marcado pela má montagem de elenco, porque ali a gente já dizia, o time do Inter é bom, mas precisa de um camisa 9, precisa de um meia, precisa... até goleiro a gente começou a reclamar porque o Kehler não estava tão bem assim. Precisa de lateral, precisa de reserva pro René, porque o Inter não tinha contratado quase ninguém. Pro time titular, o Inter não tinha contratado ninguém. Acho que só o Luiz Adriano. E o Mano Menezes também veio numa coletiva, falou do alemão, disse que o alemão precisava ser mais alemão, e depois tirou o alemão, deixou o alemão como banco, trouxe o Pedro Henrique como uma opção de camisa 9, mas a verdade é que o Inter terminou aquela primeira fase no Gauchão se arrastando. Ganhando alguns jogos, ganhando jogando mal, empatando jogando mal, teve algumas derrotas, e nada ali nos dava garantia de que o ano ia ser bom, a gente só se agarrou no fato de ter terminado como vice-líder do Brasileirão do ano anterior. Chega a semifinal do Gauchão, o Internacional é eliminado pro Caxias, aí eu acho que é a ponta... Aquilo que dava respaldo pro Mano caiu ali, quem confiava no trabalho do Mano caiu ali, e ali gerou a primeira grande crise do ano, porque o Inter é eliminado na semifinal do Gauchão para o Caxias, empatando lá, se não me engano empatou lá, empatou no Beira-Rio também, né? E aí o Inter caiu nos pênaltis, com aquele pênalti mal cobrado do Estevão, alguns torcedores invadiram o gramado, deu briga de torcida, uma coisa muito feia, uma cena horrível. E aí o Inter começa o Brasileirão nessa crise já. O Inter ainda não tinha demitido o Mano, eu acho que o que dava respaldo pro Mano era o Brasileirão do ano anterior. Mas não mudou muita coisa, né, cara? O Inter já começou no Brasileirão tomando 2-0 pro Atlético Mineiro, 2 ou 3-0 pro Atlético Mineiro, se não me engano foi 2-0. O Internacional começou já perdendo o Campeonato Brasileiro as primeiras rodadas, e é muito de oscilação, ganha uma, empata outra, em nenhum momento o Inter engrenou, chegou em G4, começou com liderança. Na Copa do Brasil, o Internacional passou do CRB do Alagoas, né, o Internacional ainda naquela fase única, o Inter enfrentou lá, empatou, foi para os pênaltis, e nos pênaltis o Kehler foi o herói,
o herói do time do Internacional, porque o Kehler conseguiu salvar o Inter nos pênaltis, fez o Inter passar de fase na Copa do Brasil. Na Libertadores o Inter começou a fase de grupos, foi uma campanha também que não foi maravilhosa, né? Foi uma campanha aos trancos e barrancos ali. O grupo do Internacional até foi um grupo mais tranquilo, mas o Inter teve que ir até a última rodada, né, da fase de grupos da Libertadores, tendo que ganhar do Independiente Medellín na última rodada da fase de grupos de Libertadores, aí sim, na última rodada, com uma vitória, o Inter confirmar a sua classificação. Mas também foi até a última rodada de muita oscilação, do Inter que até ali não produzia um futebol confiável, das contratações que não vieram, do Luiz Adriano que não dava resposta. A coisa boa desse primeiro momento do Inter de Mano foi o John, o goleiro John. O goleiro John, ele se afirmou como titular e ele fez um primeiro turno de Brasileirão incrível. Ele fez um primeiro turno em uma fase de grupos de Libertadores incrível, o goleiro John. O goleiro John foi assim, cara, o goleiro John salvava o Inter, fazia defesas que nenhum outro goleiro tu via fazer, defesas espetaculares. Só que aí terminou a janela, os campeonatos europeus, abre-se aquela janela, o Inter começa a negociar com o jogador tal, viu que o Rocher também estava lá terminando o contrato com o Nacional e podia firmar um contrato ou trazer ele agora. O Inter viu como lucrativo, que esse é um goleiro que ia ficar anos aqui, não é um goleiro que tu acha todo ano. Vem o Rocher e meio que no carteiraço, entre aspas, mas tira o John. O John, que é um baita goleiro, foi aproveitado, saiu daí, né? Foi pro time Real Oviedo, se não estou enganado, da Espanha. O alemão saiu também, por um time espanhol. E aí começam a vir, né, depois do meio do ano. Só que antes disso o Inter ainda caiu da Copa do Brasil. E aí eu acho que foi o grande divisor de águas pro Mano Menezes. O Internacional foi eliminado pro América Mineiro. O Inter tomou 3-0 no primeiro jogo, ou 2-0. O Internacional depois na volta até conseguiu buscar o placar, mas acabou levando pros pênaltis. E aí nos pênaltis o Inter foi eliminado pro América Mineiro. E aí sim, aí eu acho que ali acaba o trabalho do Mano Menezes, né? Não muito tempo depois disso, o Mano Menezes de fato foi demitido do Inter. Então ele dura mais uma ou duas rodadas ali de Brasileirão, mas já tinha tomado 3-1 pro Grêmio no Brasileirão, já vinha caos, né? O ano jogado fora, caiu da Copa do Brasil, perdeu o Gauchão, a gente tava numa Libertadores que a gente passou em primeiro, mas, né, a gente tava, tipo, aí depois saiu o sorteio e viu que a gente pegava o River Plate. Putz, acabou o ano, né? Vamos cair da Libertadores pro River Plate. Mas aí, o presidente Barcelos enlouqueceu, ou não. Mas o presidente Barcelos disse, é agora ou nunca. Jogou a carta, ou nós vamos ganhar isso aí, vai mudar tudo, ou vai dar errado mesmo. Ele traz Eduardo Cudê. Ele traz o Cudê como emergente, e o Cudê tinha a missão de, em 10, 15 dias, treinar o Inter para enfrentar o River Plate nas oitavas da Libertadores. E olha só que loucura, porque daí o Rocher chegou, o Valência chegou, estava fazendo seus primeiros jogos, foi a grande contratação do ano, só que os primeiros jogos do Valência também não foram bem no Inter, porque ele demorou para fazer o primeiro gol, essas coisas. O Arangues chegou, estava pegando forma e tal, estava pegando ritmo, porque o Arangues ele veio um mês antes, mas ele estava lesionado. Aí chegou o Arangues, aí, cara, olha como o Inter mudou. Então, eu tô resumindo aqui para não demorar muito o vídeo, mas olha como o Inter mudou. Chegou o Arangues, chegou o Valência, sabe? O Wanderson, que não jogava nada o ano inteiro, parece que com a chegada do Valência começou a jogar bem. Cara, que loucura que foi isso, entendeu? Então, o Internacional, que agora era de Rocher, de Vitão, do mercado, que começou a fazer a partir dali o seu melhor momento com a camisa do Internacional, do René, do Bustos, do Johnny, que é com a chegada do Cudê, o Johnny começou a fazer o seu melhor momento com a camisa do Internacional. O Gabriel lesionado não voltou como titular, como a gente imaginava que ia ser, porque agora veio o Arangues, Maurício, Alan Patrick fazendo seu melhor ano com a camisa do Inter, sendo o melhor 10 ou um dos melhores, pelo menos, do Brasil, Valência. Aí o Inter passa do River Plate na Libertadores daquele jeito. Perde o jogo de ida, busca o resultado em casa, leva para os pênaltis, e em mais de 10 cobranças, com o Rocher, goleiro, batendo a última cobrança, o Inter passa para as quartas da Libertadores. Acabou, né? Festa no Beira-Rio, pronto, estamos na briga pelo título. Nas quartas de final, o Internacional pegou, né, a altitude, pegou o Bolívar da altitude, mas o Internacional elimina o Bolívar, ganhando na altitude, e o Inter chega até a semifinal. Isso permite que o Inter largasse o Brasileirão. E de fato o Inter largou o Brasileirão, porque o Inter começou aí com reservas no Brasileirão, começou a perder muitos pontos no Brasileirão, e a gente começou a se preocupar e dizer, ou é 8 ou 80.
Porque o Inter que está em 13º, 14º no Brasileirão, a 6 pontos da zona do rebaixamento, se o Inter não ir para a final e não ser campeão da Libertadores, o Inter vai acabar o ano sem nada e não vai nem para a próxima Libertadores. O Inter chegou na semifinal da Libertadores, como a gente disse aqui, com méritos, com superação, mas infelizmente eu tinha um adversário do outro lado muito forte. O Inter empatou o jogo de ida lá no Maracanã, e no jogo da volta o Internacional até saiu ganhando, mas tomou a virada e perdeu por 2-1 e foi eliminado em casa no Beira-Rio na semifinal da Libertadores. Por erros do técnico na partida, que mexeu errado, por méritos do adversário, do Diniz, que para muitos deu um nó tático no Cudê, o Valência, que perdeu um gol feito, que não podia ter perdido, que podia ter matado o jogo no Beira-Rio, porque o Inter podia ter feito uns 3-0 no primeiro tempo no Maracanã, ou uns 3-0 no primeiro tempo aqui no Beira-Rio. Mas então, isso mostra que o Inter tem time. Infelizmente, como a gente falou, mesmo o Inter tendo dado uma arrancada e ótimas rodadas finais do Brasileirão, o Internacional não conseguiu terminar, né, o Brasileirão numa vaga a Libertadores. Assim, o Inter termina o Brasileirão, né, com a vaga à Sul-Americana do ano que vem. Bom, o final de ano do Inter ainda foi marcado pelas eleições, né? A grande e acirrada disputa de Roberto Melo contra o Alessandro Barcelos. E o Alessandro Barcelos foi reeleito presidente do Internacional por mais um triênio. E já está trabalhando aí, inclusive, eu não sei se até esse vídeo que eu estou postando, se o Inter já anunciou alguma contratação, mas até o momento que eu estou gravando não, mas se repercute muitos nomes. Diz Bruno Rodrigues do Cruzeiro, o Scarpa é um dos mais disputados aí. A verdade é a seguinte: como muda as coisas no ano, né? Tu começa o ano com o Mano Menezes, Luiz Adriano, com uma expectativa. Tu termina o ano com Eduardo Cudê, Valência. Cara, em um ano pode acontecer muita coisa. Eu não sei se o Cudê vai estar no Inter daqui a um ano. Não sei se o Inter já não vai ter um atacante muito melhor daqui a um ano. Não sei se a gente vai ter ganho o Gauchão. Como que vai estar o Inter daqui a um ano, cara? É muito louco isso, porque o futebol é uma coisa no mês, em janeiro. Em abril já é outra coisa completamente diferente. Em setembro já é outra coisa completamente diferente, cara. Que loucura. Então é muito louco isso. Eu acho que pra mim é surpreendente. Pra mim, o Inter de janeiro e o Inter de novembro, o Inter deu um salto mais gigante. Gigante. E tá na hora do Inter sim continuar, porque ainda precisa contratar algumas posições, precisava reforçar mais o elenco, mas eu acho que nós estamos no caminho. Nós temos uma cara, nós temos um time, nós temos um... Só precisa melhorar o grupo, o banco de reservas, que foi um dos principais problemas durante todo esse ano. E talvez por isso a gente não fez um bom Brasileirão quando teve que ir com as reservas. Mas, continuando com o D, continuando essa ideia, o Magrão aí, cara, eu acho que nós temos um grupo, nós temos um time, nós temos uma possibilidade, nós temos uma ideia. O Inter agora tem uma cara pro ano que vem, sabe? E se o Inter não chegou numa semifinal de Libertadores por nada, tá? Mais um ano sem título, mais um ano que o torcedor mais sofreu do que foi feliz, né? Mas eu acredito que o Internacional dá uma boa expectativa e uma boa ideia, um bom pensamento pro ano que vem. Eu acho que nós vamos ter boas coisas aí no ano de 2024 do Internacional. Eu espero que o Internacional já comece ganhando o Gauchão. Queremos o Gauchão. Sair da fila, não deixar o Grêmio ter condições de ser octa daqui a 2 anos. Daqui a um ano, enfim. Então a gente precisa sair da fila, porque se tu começa ganhando o Gauchão, tu já pacifica. A pressão no Cudê já não vai ter, porque se o Cudê não ganhar Gauchão, a pressão no Cudê vai ser o dobro. Só por ser o Cudê, só por ele ter continuado. Ele precisa ganhar o Gauchão. O Gauchão pro Cudê vai ser talvez determinante até pra permanência dele, tá? Ah, não importa se o Grêmio vai botar os guri da base. O Inter tem que dar o seu melhor, o Inter tem que dar o seu máximo, tá? E depois sim, Brasileirão, o Barcelos disse que quer fazer 38 finais. E vocês viram o Brasileirão desse ano? Eu vou fazer, eu até já postei, uma retrospectiva do futebol brasileiro. O Brasileirão, cara, o Brasileirão, o time que conseguir ter uma sequência de vitórias é campeão. A gente viu isso. O Botafogo só não foi campeão porque caiu no segundo turno. Mas o time que tiver sequência de vitórias, se o Inter tivesse uma sequência de vitórias já nas 10 primeiras rodadas, o time que tiver isso, cara, fica na liderança e não sai mais. Entende? Então dá sim. A Sul-Americana eu acho que é um título bem viável. E é um título. É um título, além de te mandar para a Libertadores do ano seguinte, é uma taça e a gente valoriza muito. Enfim, e a Copa do Brasil também seria muito bom, cara. Muito bom, eu queria ver o Inter ganhar uma Copa do Brasil também. Mas é isso, eu creio que vai ser um grande ano de 2024 e que possa de fato ser. Nós já temos a base, a ideia, o time, mas viram, né? A gente começou de um jeito, olha como a gente terminou. Então acho que fica muito mais do que o ano, porque o ano não foi bom, mas fica uma expectativa pro ano que vem. E dessa vez sim, dessa vez vai. Tamo junto, pessoal. Valeu. Os outros vídeos de retrospectiva estão aparecendo aí na tela. Voltamos aqui no canal durante a semana aí com mais retrospectivas. Valeu.